Hora da gente voltar a falar sobre demissão por justa causa, também sobre os direitos e deveres do trabalhador. Quem está aqui com a gente hoje é o Paulo Vitor Souto, que sempre tira as nossas dúvidas sobre o assunto. Chegaram aqui algumas perguntas. Vamos começar aqui. Bom dia. No caso, quando o empregado pede demissão e dá o aviso prévio, quais são os seus direitos? Quando o empregado pede demissão, ele tem direito a receber 10% proporcional, férias proporcionais, o saldo do salário. Nada mais que isso. Nada mais do que Não. isso. Bom dia, Linda. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou trabalhando há quase um ano e o meu patrão pegou a minha carteira desde janeiro, ainda não devolveu. O que é que eu faço? Há mais de um ano sem a sua carteira, sem devolver, isso é motivo até de você entrar no justiça do trabalho e requerer a sua carteira de volta. O empregador pode ficar até no máximo 48 horas com a carteira do empregado para dar baixa ou para assiná-la. Tem aqui uma outra pergunta. Bom dia, Linda. Gostaria de não ser identificada. Trabalho como recepcionista num PSF de um município aqui do estado e nele toda a equipe recebe adicional de insalubridade. O médico, dentista, enfermeira, auxiliar de serviços gerais. Apenas eu, que sou a porta de entrada do posto, porque ela trabalha ali no atendimento e atendo todos os pacientes com todos os tipos de doenças, não recebo esse benefício. Gostaria de saber se de fato não tenho esse direito. Isso tem que ser analisado caso a caso. A insalubridade ela é prevista em vários graus, mínimo, médio e máximo. Uma perícia técnica que tem que avaliar se você tem direito a esse adicional ou não. Normalmente, esse contato com agentes patológicos, agentes biológicos e químicos tem que ser constante, não pode ser intermitente, não pode ser de forma eventual. Linda, na empresa que eu trabalho, não pagam aí quebra de caixa. É uma grande rede de supermercado. Porém, quando falta dinheiro no caixa, dão suspensão. Isso pode ser por justa causa? São duas questões. A questão da quebra de caixa, ela é devida quando o empregador desconta a falta de dinheiro no caixa. Quando ele não desconta, não é devida a quebra de caixa. Isso é uma opção que o empregador pode fazer. Se o empregado não está assumindo o dinheiro do caixa, eventualmente, isso pode ser sim um alvo de análise junto ao empregador para avaliar a questão de justa causa ou não. Por si só, faltas esporádicas de pequenos valores não é motivo de justa causa. Aqui tem uma outra pergunta do Max. Bom dia, uma empresa pode trocar informações com outra empresa sobre o funcionário? Por exemplo, um trabalhador está tentando entrar em uma outra empresa e a mesma liga para a antiga para ter informações sobre esse trabalhador. Isso pode? É legal? Pode, Max. Isso aí não tem nenhum problema. Tanto é que é hábito das empresas, a sua antiga empregadora, fornecer uma carta de recomendação. Nada mais justo do que a sua nova empregadora, entrar em contato com a antiga e pegar informações suas. Não há nada que vede essa conduta. Bom dia, meu nome é Adalberto, quero saber, trabalho há 3 anos em uma firma, quero sair. Eu pedindo para sair, perco o quê? Você pedindo para sair, Adalberto, você vai perder o direito a sacar o seu FGTS, você não vai receber a multa de 40% do FGTS, não receberá o seguro-desemprego, tampouco você vai ter que, inclusive, dar o aviso prévio, sob pena de perdê-lo também. Você vai receber apenas o 13º, o saldo do salário e as férias proporcionais. O Reginaldo também mandou a pergunta dele, ele está dizendo aqui que está usando o WhatsApp da esposa dele. Gostaria de saber por que eu pedir demissão, se eu tenho direito às horas extras. Ele trabalhou 7 meses na empresa, 5 com carteira assinada e 2 por experiência. Ele quer saber se ele vai receber as horas extras e se esse fato dele pedir para sair não vai sujar a carteira dele por ele só ter trabalhado 7 meses. Não, Reginaldo, em hipótese alguma. Você tem sim o direito de pedir para sair, você tem direito a receber as horas extras, afinal seu trabalho foi prestado e a contraprestação é devida, você tem que receber. Normalmente as empresas fazem um banco de horas e ao sair, se for devido a horas extras a você tem direito de receber. Em hipótese alguma, isso vai sujar sua carteira. Isso aí é uma questão que antigamente o pessoal pensava que vínculos curtos manchavam sua carteira, mas isso não tem nenhuma relação. Mais pergunta aqui chegando, inclusive muitas. O Rafael de Guarabira está perguntando: a empresa que trabalha estabeleceu que em dias de folga todos têm que ligar para perguntar seu horário do dia seguinte. Quem não faz recebe advertência por justa causa. Isso é abusivo? A conduta da empresa em solicitar que você entre em contato para saber o horário do dia seguinte não tem nenhum problema. A questão da advertência e justa causa, aí a gente vai ter que entrar numa outra questão. É terminantemente proibido pela legislação trabalhista a dupla punição. Você não pode ser advertido
e suspenso ao mesmo tempo, ou advertido e demitido por justa causa por uma única conduta. Se por acaso você não obedeceu às normas da empresa, você pode ser advertido sim, mas demitido por justa causa por essa razão, por si só, de forma única, não é permitido a justa causa. O Ivanildo está perguntando aqui se chantagear no local de trabalho é motivo de demissão por justa causa. Pode até não ser, viu? Mas eu acho que já é falta de ética e aí não tem empregador nenhum que vai querer, eu acredito que vai querer ter um trabalhador que usa chantagem para ganhar alguma coisa, né? Em hipótese alguma, né? E é motivo, sim, de justa causa. Caso o empregado venha se utilizar de chantagem para obter vantagens indevidas, é motivo, sim, se o empregador constatar ato de improbidade, ato de insubordinação, nesse caso, até mesmo a falta de, como você disse, Linda, de ética. É motivo de justa causa, sim. O Arnaldo, ele está dizendo assim, o 13º de aposentado por invalidez vai ser pago quando? Início de dezembro ou início de janeiro? A gente vai trazer essa informação aqui para você, tá? Vou ficar te devendo por enquanto. Agora tem uma outra pergunta aqui. É certo o empregador ficar sempre ameaçando demitir o empregado para que ele trabalhe mais rápido? Meu nome é André e eu sou de Bahia. Como tudo no direito de trabalho, André, isso é uma questão muito comum e tem que ser analisada caso a caso. A pressão, o direito do trabalho do empregador exigir que você preste seu serviço de forma correta, não tem nenhum problema. Agora, aquela coação, aquela pressão constante, forte, ameaçando sim o empregado, ele pode gerar, inclusive, dano moral ao empregado. Bom dia, Linda. Trabalhei 11 meses numa empresa e nunca pagaram o meu INSS. Como é que fica a situação? O que é que ele pode fazer? Você não vai ser prejudicado perante o INSS, pelo menos a princípio, porque quando você tem a sua carteira assinada, presume-se que o empregador está recolhendo, certo? Então você não vai ter nenhum prejuízo na sua aposentadoria. Eventualmente, de forma administrativa, você pode ter um benefício indeferido. E nesse caso, é cabível, você pode fazer uma denúncia junto ao próprio INSS, para que o INSS venha junto ao empregador efetuar o recolhimento. Mas o INSS é devido em toda ocasião que você trabalha. Uma outra pergunta do telespectador aqui, ele está perguntando o seguinte, com quanto tempo se caracteriza o abandono de emprego? Ótima pergunta. O abandono de emprego é caracterizado a partir do 30º dia. Abandono de emprego, 30 dias corridos. A partir do 31º pode se configurar abandono de emprego, sim. Linda, não queria me identificar, certo? E se o patrão segurar o empregado contra a vontade dele na empresa? Não dá, não pode, né? Não, essa conduta de obrigar o trabalhador a continuar trabalhando sem ele quiser, não pode. Seria uma condição análoga a escravo, não é permitido. Se você não deseja continuar no emprego, você deve pedir demissão. Obviamente, você vai perder alguns de seus direitos. Olha, tem uma outra pergunta aqui, nosso telespectador. Trabalho sem registro na carteira, quais são os meus direitos? Todos. Você tem que ter sua carteira assinada a partir do primeiro dia do seu trabalho. Isso é uma segurança tanto para você, trabalhador, como para o empregador. Porque caso a empresa seja demandada antes do trabalho, ela vai ter que pagar todo o seu INSS retroativo, FGTS retroativo e todos os direitos que você venha a ter. Ok, Paulo. Chegaram muitas perguntas, infelizmente o nosso tempo já estourou aí, já deu. Mas muito obrigada pela sua participação. Depois você volta para tirar outras dúvidas, porque realmente é um assunto polêmico, muita gente tem muitas dúvidas e isso é bacana, a gente poder ajudar o nosso telespectador, todo mundo, né, que tem dúvidas sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Linda. Obrigado pelo telespectador. Ótimo dia para você.